Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do nosso segmento Até Tóquio, um segmento que nos levará até o maior certame desportivo do planeta. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho sempre o meu amigo destas viagens, o meu amigo João Nuno. Olá João, bem-vindo. Olá Sérgio, olá Luciana, e vamos lá a mais um episódio onde vamos dar a conhecer mais uma modalidade e mais uma grande campeã que nos irá representar no maior certame a nível mundial. João, quem é que embarca connosco nesta viagem? Olha, Sérgio, temos aqui connosco a Luciana Diniz, cavaleira portuguesa luso-brasileira, chamamos-lhe assim, nasceu no Brasil, mas hoje em dia é portuguesa de corpo e alma. Vai estar presente na prova de saltos de obstáculos no hipismo nos Jogos Olímpicos. É nascida, creio que em 11 de outubro de 1970. É a sua origem em São Paulo, no Brasil, e vai-nos explicar aqui, vai-nos dar a conhecer uma modalidade que não é muito conhecida em Portugal, e nós queremos saber mais sobre a Luciana e perceber quais os seus objetivos e como é que tem sido toda a preparação para esse grande certame. Muito bem, Luciana, olá, bem-vinda, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para estar aqui à conversa connosco. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Luciana Diniz, como você mesmo falou, luso-brasileira. Tenho coração em Portugal e um pouco no Brasil, mas estou cada vez mais apaixonada por esse país. Estou aqui há 6 meses agora, estou amando estar aqui. Então é um prazer estar com vocês hoje. Até porque a Luciana tem raízes também portuguesas, não é? É verdade, o meu avô foi português, tem uma história maravilhosa, saiu de uma pequena vila chamada Pomares, com a sua mochila nas costas, com 16 anos, e foi parar no Brasil, e queria ser um empreendedor. Se passaram 20 anos e ele criou o seu negócio, uma cadeia de supermercados, e um dia voltou para Portugal para dar ajudas para a sua cidade. É E eu incrível. fiz ao contrário, eu vim do Brasil, também com a minha mala e cavalos, com 18 anos, e fiquei aqui na Europa também para construir a minha vida e construir um legado hoje em dia no meio hípico, com meu nome, com meu sucesso. E tenho um grande orgulho hoje em dia de dizer que criei a minha própria metodologia, o Butterfly Method. Então, em outras palavras, eu e meu avô fomos muito parecidos e temos essa força dentro da gente em trazer alguma coisa, fazer alguma coisa pelo mundo. Então, é muito bacana isso. Luciana, é verdade que o seu avô montou até aos 86 anos? É verdade, é verdade. Ele falou que ele só ia parar de montar cavalo o dia que ele não conseguisse mais montar no seu cavalo sozinho. Se Ah, alguém tivesse que botar uma escadinha para ele montar no cavalo, ele não ia mais montar. E ele montou até os seus 86 anos. é, O é, meu Incrível! avô foi uma pessoa realmente incrível, que eu tenho muito orgulho e foi um ídolo para mim. é, Tem até uma historinha no YouTube que foi feita pelo Comitê Olímpico em 2016 que chama a Emotional Trip to Pomares, onde a gente conta um pouco essa história do meu avô e como a gente foi lá visitar a vila dele e tudo que ele fez por aquela vila maravilhosa. é também ao seu avô então que a Luciana vai beber ou buscar esta paixão pelos cavalos, é isso? Com certeza, e da família toda, porque aí o meu pai também jogou polo, a minha Ah, mãe está no livro Guinness de adestramento no Brasil, os meus irmãos jogaram polo, foram os maiores jogadores de polo do Brasil, com 8 e 9 de handicap, então realmente esse sangue assim de cavalos está realmente na família. a Luciana lembra-se quando é que foi a primeira vez que montou? Tem alguma ideia ou não? Sim, na barriga da minha mãe. Que lindo! Sim, ela montava desde acho que com até 6 meses de grávida ela montou, então eu já, antes de nascer, já estava montando a cavalo. Muito. Luciana, mas é verdade que começou a montar com 1 ano de idade? Eu montei desde pequenininha, assim, a gente viu naquelas fotos, aqueles filmes Super 8 que tinha na época, eu já que com 1 ano mal podia andar, eu já montava sozinha no cavalo, no redondel livre, então foi uma paixão desde pequena, sempre cresceu ali comigo, os cavalos fazem parte da minha vida. Então, mas a Luciana, desculpa, João, a Luciana lá no Brasil tinham assim uma quinta com diversos cavalos e isso, é isso?
Então, o meu avô, como ele montava, e os seus filhos todos, na verdade, também jogavam polo, meu avô fazia ensino, ele tinha uma quinta muito grande, ele criava cavalos de polo. E não sei se você sabe, o polo precisa de muitos cavalos, cada jogador precisa de Sim. 6 a 10 cavalos. Então, nós tínhamos, na época, eu acho que 100 éguas de cria, para eles, para o próprio uso da família jogar polo, porque todos os seus filhos jogavam polo, depois os netos. Então era uma coisa muito já na família tradicional. E ali eu aprendi a montar cavalo. Ali foram minhas primeiras memórias de infância. Oh, Luciana, e quando é que também começa a levar a sério isto da equitação? Então, com 9 anos eu fazia ensino, fui campeã no Brasil de Mirim. Com 11 anos passei da modalidade ensino para o salto, fui campeã de júniors, campeã de young riders. E aí com 18 anos, quando eu terminei, na verdade, o colegial, a gente chama no Brasil secundário, eu acho, Sim. eu falei para o meu pai que antes de eu entrar na faculdade, eu gostaria de fazer um ano de, vamos dizer, gap year, um ano de pausa, e gostaria de ir com os cavalos para a Europa para conhecer o outro lado do esporte. Só que esse um ano se tornaram 30 anos. Então, a minha faculdade, eu digo, foi a faculdade da vida, e foi aí que eu me apaixonei pelo esporte e vi que eu queria fazer dele também o meu job. Como meu pai sempre falou, faça na vida aquilo que você ama e busque, porque aí você tem muito mais chance de ter sucesso. Então, eu tenho que dar graças a Deus que o meu job é aquilo que eu amo, que são os cavalos. E os seus pais nunca tiveram sei lá, vontade de a colocar noutra atividade ou noutra modalidade? Ou a Luciana chegou a praticar o desporto ou não? Eu acho que como todo jovem, quando a gente é jovem, a gente faz vários esportes. Eu joguei muitos anos de tênis, eu fiz vôlei no clube da nossa cidade, eu jogava 3 vezes por semana vôlei, acho que 2, 3 vezes por semana tênis, eu fiz step dancing, eu fiz, na verdade, vários outros esportes, e aí realmente eu me identifiquei com o cavalo. E com 18 anos eu fui atrás de meus sonhos. Luciana, há uma coisa que eu, quando estou a ver a prova ou as provas de equitação, pergunto muito que é, e qual é a relação da Luciana com o cavalo? O que é que tem que ter uma relação entre a Luciana e a sua forma, o seu condutor, não é? Para ter uma prova de sucesso. Olha, isso é uma pergunta excelente. E eu acho que um grande segredo, eu vou dizer, é você se tornar um com o seu cavalo. Imagina, um cavalo pesa de 500 a 600 quilos. Nós pesamos de 50 a 100 quilos. Como é que a gente pode se tornar um com tantas forças diferentes? Então, tudo isso que eu estou te falando agora é o que eu acredito que pode trazer sucesso para as pessoas. E eu agora, através do meu, eu digo, o meu masterclass, eu estou ensinando às pessoas todos os segredos que me levaram a ter sucesso. Por isso que, se você se tornar um ânco seu cavalo, pode ser muito simples, mas dedica também de você disciplina, perseverança e trabalho todo dia. E como eu disse agora, tudo isso eu estou partilhando com todo mundo para aprender no meu website, no meus My Ways Masterclasses. Luciana, porque pegando mesmo na questão do seu site, no seu site fala muito de confiança também, não é? E até Olha, tenho uma curiosidade, Luciana, apresentar os cavalos como os seus amigos, não é? então, isso é o que você falou. Você me perguntou qual é o segredo de ter sucesso. O sucesso na vida é a gente fazer boas amizades, boas relações, seja com a família, com os amigos e, no meu caso, com os cavalos. Então, fazer e conectar com eles, ter uma boa relação com eles é o primeiro passo para a gente ter sucesso com eles. Ok. Então, é como é uma magia, certo? E tem cavalos, por exemplo, que você não tem essa conexão, como com pessoas, às vezes acontece isso também. Então, assim, eu tento realmente conectar com o que eles são, com a natureza deles. E uma coisa incrível dos cavalos é como você falou em confiança. O cavalo não mente. Ele está ali, no momento presente. E ele te dá aquela confiança. Stay with me, be connected. E isso é muito importante. Ele é autêntico. E isso é o que faz a gente ter confiança naquele momento que ali está tudo certo. Oh, Luciana, então é justo dizer que o teu melhor amigo neste momento, à data de hoje, é o Vertigo do Deserto? Um deles, sim. Eu escolhi 2 cavalos esse ano para as Olimpíadas, para irem comigo nessa jornada, porque eu sempre digo, a
felicidade está no caminho de nossos sonhos e não realmente no destino final. Nós nunca saberemos o que vai acontecer lá, apesar de que já está escrito. Eu sempre gosto de dizer, já está escrito. Então, assim, realmente, o Vertigo do Desert e o Concento são meus grandes amigos hoje, que todo dia eu me conecto com eles, monto eles, nós somos um e mais, nós damos o nosso melhor. Porque é muito importante. Luciana, estás há pouco tempo com eles, certo? Há um ano ou não? Olha, vou te contar uma história, tentar fazer uma história longa, ficar curta. Em 2016, eu saltei a égua Fit for Fun. Isso. E foi absolutamente o melhor cavalo que eu tive na minha vida. Para quem não conhece do hipismo, ela era fora do comum. Ela realmente tinha tudo. Já o nome, Fit for Fun. Então, é você montar todo dia e estar prazeroso para fazer aquilo que você ama. Não tem coisa melhor. Por um lado, como as Olimpíadas foi postponed para 2021, essa égua, Fit for Fun, que teria uma chance de ter ido ano passado em Tóquio, esse ano está com 17 anos. Então, ela, na verdade, vamos dizer, perdeu o seu lugar, ou melhor, ela deu lugar para novos amigos, que são meus 2 cavalos, Vertigo, que está comigo há 2 anos, e o Concento, que está comigo há 1 ano. Então, na verdade, ela está dando oportunidade para os jovens virem comigo para Tóquio. É muito bonita essa ligação. Luciana, mas explique-me, tem a ver com a idade ou já com a prestação? Tem muito a ver com a idade. Ok. No hipismo, os cavalos estão, vamos dizer, no seu auge, eu diria, dos 10 aos 15, 16 anos, vamos dizer. Mas já 16 anos começa a ser um ano mais onde você tem que levar algumas coisas em consideração. Por outro lado, eu tenho que dizer que a minha virada do Brasil para Portugal foi montando um cavalo de 18 anos no Campeonato Mundial de Aachen. Ele era um cavalo também outstanding, ele era fora do comum, ele era brasileiro, um garanhão muito pequeno, que ninguém acreditava nele, mas eu acreditava nele. É aquilo que você falou, a confiança, eu confiava nele, ele confiava em mim. Então, foi quando eu fiz, na verdade, o meu debut por Portugal, e de 175 participantes, nós chegamos na final dos top 20, nos top 20, e fomos, na verdade, um dos maiores conjuntos daquele mundial, com um cavalo de 18 anos. Mas é fora do comum ter 18 Luciana, anos. já falámos aqui um bocadinho da relação com o cavalo, ou com o amigo, assim que é, a relação também de confiança, e eu queria perguntar, a minha questão é a seguinte, que é, as pessoas de fora veem como 2 atletas, a Luciana e o Vertigo, por exemplo, ou veem realmente um só? Ou só se focam na Luciana, só se focam no cavalo, ou focam-se no conjunto? Como é que é, como é que se vê isto? Nós somos 2 atletas e nós 2 temos que estar bem preparados. Porque se um tiver no seu auge e o outro não, você não vai ter a chance de ter a tua melhor performance. Vamos dizer que, no caso, vou te dar um exemplo. Em Atenas, que eu fiz as Olimpíadas pelo Brasil, eu estava no meu melhor auge, meu ano estava incrível, meus cavalos estavam incríveis. Nós chegamos lá como também realmente com muitas chances para conseguir uma medalha. O que aconteceu? O meu cavalo ficou doente, porque Atenas tinha um problema de umidade, meu cavalo não conseguiu adaptar à temperatura do país. Então, nós chegamos lá em boa forma, os 2, mas aí um de nós 2 somos atletas que temos que estar em um, como a gente falou no começo, nós temos que estar 2 em 1. Nesse caso, não deu para ele se recuperar e nós não tivemos uma boa performance. Então, é muito importante que você falou, nós 2 somos atletas. Nós 2 temos que nos preparar. E cada um de nós nos preparamos de uma maneira diferente. Porque, nesse caso, eu preciso preparar o meu físico, eu preciso ter a técnica que eu tenho, porque senão eu não estaria ali, mas eu também preciso preparar o meu mental. E o cavalo, o que ele precisa? Ele precisa preparar o físico, o mental, diria ser dar uma boa energia, para ele sempre mandar boas energias para ele, mas o cavalo não vai pensar, mas ele está sempre com prazer em trabalhar, sabe? Isso é o nosso job de cavaleiro, é dar ao cavalo essa possibilidade de treinar o físico dele, ficar mais forte, treinar a endurance dele, para a hora que ele chegar ali, tiver que dar o seu melhor, que é 1 minuto, nós temos às vezes 70 segundos para dar nosso melhor,
ele está ali no momento e conseguir dar o seu melhor. Oh, Luciana, mas e a relação com o cavalo? É uma curiosidade minha. A Luciana vai de manhã, vamos imaginar, treinar. A Luciana, antes de ir para o treino, já sabe assim: o cavalo hoje não está bem, o cavalo hoje precisa de algo, precisa de carinho, precisa disto, daquilo. A Luciana conhece tão bem o cavalo que sabe logo como é que ele se vai sentir durante a prova, durante o treino? Olha, eu vou falar que é exatamente assim. Quando eu chego nas cocheiras e olho para o meu cavalo, já no olho, no olhar, eu sei se meu cavalo não está bem ou não. Às vezes, por um lado, é até scary, é até medroso, porque a gente fala, ai meu Deus, justo hoje que eu preciso do meu cavalo em top Pois. forma, ele não está. Então, nós temos que saber também transformar o negativo no positivo. Então, quando eu chego, eu já tento fazer uma conexão com o meu cavalo. Ele estando bem ou não, essa conexão é muito importante, a gente se tornar um e fazer o nosso trabalho. Mas o que eu te disse, é um trabalho que leva muito tempo e a gente tem que continuar fazendo isso todo dia, né? Disciplina e perseverança e trabalhar, porque vai chegar o dia que talvez tudo não vai estar perfeito e você vai ter que ter uma boa performance, vai ter que funcionar também. Então a gente aprende com o animal cada dia. Luciana, e aquelas perguntas, já lhe devem ter colocado esta pergunta algumas vezes, mas é sempre bom perceber. O que é que faz tanto a Luciana? Eu sei que a questão familiar foi muito importante, mas, por exemplo, estar em cima do cavalo, o que é que a Luciana pensa? É a adrenalina, a competição? Não sente o risco de poder cair, no sentido de acontecer algum problema? O que é que a Luciana gosta tanto do mundo da equitação? Eu acho que como a gente falou antes, quando você está no cavalo, você está no momento presente. Hoje em dia o mundo está muito acelerado e a gente está às vezes mais em mídias sociais, em outras coisas, em problemas, e corona, e aquilo. É muito challenge, é muito desafiador às vezes viver isso. Quando você está no cavalo, você tem que estar mindful, você tem que estar presente. Quando você está presente, você está confiante. Então você não vai pensar que você vai ter medo de cair ou nada, porque aquilo que você falou no começo, o cavalo nos traz essa confiança, por outro lado, ele pode nos trazer o medo também. Cabe a nós, então, termos suficientemente capacidade mental de transformar aquele momento no aqui e no agora e positivo. Então, é montar essa esfera em volta de você e do teu cavalo, estar junto com ele quando você está montando. Então, o cavalo me traz a cada dia a fazer, vamos dizer, uma meditação, porque você está com ele, você está unido com ele e você não deveria estar pensando em mil outras coisas, entendeu? É Então, só o isso foco, não é? exatamente. É você ter o foco e o teu objetivo do dia. É muito importante, quando você monta o teu cavalo aquele dia, que eu também falo isso no meu My Way Masterclass e nas minhas aulas online, é você ter um objetivo. Cada dia, um objetivo com o seu cavalo e o que você quer atingir. Ter esse foco, ficar no seu foco, trabalhar, estar no momento presente e ver o que o cavalo vai te trazer naquele dia. Porque outra coisa incrível dos cavalos, eles não trazem a mesma coisa todo dia. Eles estão, como você mesmo falou, cada dia num mood, cada dia de um jeito diferente. O environment, o tempo, o ambiente, a chuva, o calor, o sol, o frio, tudo faz parte disso e a gente tem que adaptar. Então, é uma maneira incrível da gente aprender todo dia com os cavalos. Mas a Luciana gosta muito da adrenalina dos obstáculos, aquela adrenalina, e sente que o cavalo também adora essa adrenalina de saltar de cada vez melhor, cada vez mais. Eu acho que a adrenalina vem da competição. Quando você está em treino, você está muito focado e você está ao mesmo tempo relaxado, que você não tem que ter aquela performance. Então, a adrenalina, na minha opinião, ela vem quando você está na competição e tem que transformar aquilo que você aprendeu no teu treino em realidade, na competição. Como eu sou muito competitiva, eu amo estar ali, a adrenalina vem a 1000 por hora e a gente quer sempre dar o nosso melhor e ganhar. Isso Olha, Luciana, e quais são os bons ingredientes para um bom cavaleiro? Ou seja, o que é que um bom cavaleiro tem que ter para estar como tu a nível de top mundial? Eu acho que isso é uma ótima pergunta também. O que todos nós atletas precisamos para estar em boa performance? Eu acho que para mim, Além de um bom amigo, não é? exatamente, além de ter o amigo certo e as pessoas certas também em volta de você. Então, assim, para você ter a sua melhor performance, eu acho que é muito importante você ter um time em volta de você. Você realmente escolher o teu time e fazer um bom planejamento para você conseguir atingir os objetivos. Eu acho que começa por aí toda a parte da organização. E depois um planejamento para o seu cavalo, você escolher o cavalo certo, ver o que você quer fazer, você trabalhar o teu físico, trabalhar o teu mental,
trabalhar a nutrição do cavaleiro e do cavalo. Então, assim, tem muitos detalhes, muito Tu mais... tens uma equipa para cada disciplina, para a nutrição, para a psicologia, tu tens elementos que trabalham diretamente contigo? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu estou realmente muito feliz de ter escolhido Portugal para fazer a minha preparação para Tóquio. O ano passado eu vim para cá em outubro e disse que eu vou passar o inverno inteiro aqui como preparatória para Tóquio. E eu vou te falar que aqui em Lisboa, como no Algarve, eu encontrei os melhores preparadores físicos, osteopatas, as melhores pessoas, professora de yoga, até a parte de treinamento, onde meus cavalos estavam, o que eu podia fazer com ele. Eu filmei mais masterclass para o meu website. Eu acho que para mim, aqui Portugal me ofereceu e me abriu tantas portas de tantas pessoas boas profissionais, não só para mim, como também para os meus filhos que jogam tênis. Eles estão aqui 6 meses jogando tênis, com excelentes torneios, excelentes profissionais. Então, realmente, eu me surpreendi de uma maneira incrível por esse lado aqui em Portugal e estou muito feliz de ter escolhido aqui Portugal para fazer minha preparação para Tóquio. Luciana, Realmente está sendo incrível. Luciana, pegando nisso, porque é que veio viver para a Europa em 2006, penso, não? Não, foi em 1999. Ah, ok. Na verdade, foi quando eu fiz um ano de gap na escola e pedi para o meu pai vamos dizer, um ano de sabático para passar com meus cavalos na Europa e vim para cá e me apaixonei em ficar na Europa. A Alemanha, no momento, era o melhor país que tinha para cavalos e eu fui o primeiro ano para a Bélgica, em 1999, e aí eu lembro que em 2000 eu, na verdade, já... foi 1989, desculpa, 89, eu tinha 18 anos. Aí depois, já no segundo ano, eu me mudei para a Alemanha, porque realmente era o melhor país que tinha na época para os cavalos. Hoje em dia, já a Europa como central, vamos dizer, como a Alemanha, Bélgica e Holanda e França, já são todas muito fortes. Ainda Portugal é um país em desenvolvimento para chegar ao top nível nessa área do equestre. Mas é em 2006 que passa a representar Portugal. Sim, em 1089 eu me mudei para a Alemanha, sim, depois para a Bélgica. Não, desculpa, primeiro para a Bélgica, depois para a Alemanha. Saltei as Olimpíadas de Atenas pelo Brasil. Fui em 2008 como treinadora da Argentina em Hong Kong. E depois, em 2006, eu fui para o Campeonato Mundial pela primeira vez como portuguesa. E saltei depois Londres em 2012 por Portugal, ficando em 17º Já lá lugar. vamos, Luciana, já lá vamos a cada prova. Mas isto era para lhe perguntar porque é que decide passar a representar Portugal então em 2006? Então, antes de 2006, já em 2004, nós tínhamos um treinador aqui em Portugal que se chamava Thomas Fuchs. Ele era um suíço que ajudava os portugueses. E ele já em 2004 falou: Luciana, a gente precisa de você em Portugal. Venha para Portugal saltar em 2004 as Olimpíadas por Portugal. Eu tinha um grande sonho, que era saltar umas Olimpíadas. E eu sempre soube que Portugal tem que se classificar para as Olimpíadas como time, era muito difícil. E eu sabia que o Brasil tinha maiores chances, já estava qualificado. E eu estava muito bem em 2004, como eu disse. Então eu escolhi continuar pelo Brasil. Isso foi em 2004. Em 2006, veio o Campeonato Mundial e eu tinha esse meu cavalo chamado Dover com 18 anos. Naquele momento, a Confederação Brasileira disse: não, você com esse cavalo não vai estar na equipe, porque a gente não acredita em você. E eu confiava em nós dois, eu sabia que a gente tinha chance de estar lá, eu confiava no Dover, eu sabia que a gente poderia estar lá, e eu não ia... era um sonho que eu tinha de ir para esse Mundial em Arren. E foi quando eu fiz a minha decisão de mudar para Portugal e foi a melhor de todas. Então, para mim, isso foi o momento certo de fazer essa mudança. Eu tenho os 2 pais no meu coração, mas o meu avô estava ali me apoiando e tenho certeza que ele está muito feliz com essa mudança. João, queres avançar para... Luciana, e já agora, dentro do mundo da equitação, porquê que a Luciana foi para a disciplina de saltos de obstáculos? Foi uma decisão sua? Foi por alguma razão em especial? Porquê que foi para os obstáculos? Como eu disse antes, a minha mãe, ela faz ensino. O meu pai jogava polo. Então, a Luciana, na verdade, começou, claro, fazendo a modalidade de ensino. E onde fui campeã nacional brasileira e tudo. Mas com 11 anos,
o cavalo da família chamado Marco, que era o cavalo do meu avô, da minha mãe e meu, ele morreu. E eu fiquei muito triste, eu não queria mais montar cavalo. Eu falei, não, eu vou parar de montar cavalo, não quero mais. E eu parei um mês de montar cavalo, mas não aguentei ficar sem montar cavalo. E quando voltei, voltei na modalidade salto. Então, foi desde pequenininha que eu já passei para a modalidade salto e desde lá, então, segui os meus sonhos. Luciana, e como é que é o teu dia a dia? Explica-nos como é que tu te levantas, quantos treinos fazes por semana, por dia, como é que é a tua preparação para os Jogos Olímpicos, mas mais o teu dia a dia, para as pessoas perceberem isso. Eu acho que o meu dia a dia é muito, vamos dizer, parecido com a minha preparação para Tóquio. Não vou dizer que eu estou fazendo alguma coisa diferente agora só porque é Tóquio. Talvez alguma coisa intensiva com os cavalos, como eu vim passar agora 6 meses aqui em Portugal, algumas mudanças eu fiz para essa preparação. Mas para mim é muito importante acordar de manhã e já ter um bom espírito quando sai da cama, sabe? Falar, hoje vai ser um bom dia. Então, eu gosto normalmente de meditar de manhã, quando possível fazer as minhas ginásticas, que eu tenho ou um personal trainer ou uma yoga, que às vezes podem ser feitos à tarde também, depende da minha preparação com os cavalos. Depois é ir montar os meus cavalos e ter um objetivo semanal de treino, o dia que eu vou saltar, o dia que eu vou fazer ginástica, o dia que eu vou fazer parte de flat work, que a gente chama que é o trabalho, o dia que eles vão ter livres. Então, assim, toda essa preparação faz parte do dia a dia. Então, depois o outro lado que é muito importante para mim é a minha família. Então, eu estou sempre dando apoio para meus filhos. Se eles estão no tênis ou em torneio, eu estou sempre buscando estar também junto com eles e dar o apoio como a minha família deu para mim quando eu era jovem, que eu acho que isso é muito importante. E eles escolheram o tênis e não os cavalos. Então, são duas modalidades também diferentes que eu acabo me repartindo entre elas. Eles não tiveram jeito ou a Luciana nunca fez força para eles irem para os cavalos? Eu acho que eles até gostam dos cavalos, meu filho adora, conversa até com os meus cavalos, mas acho que eles nunca tiveram aquela paixão por montar. Eles montaram quando eram pequenininhos, tinha o seu pônei, um deles até falava, o meu pônei sempre para e eu caio. Não criaram aquela paixão desde pequenos. E depois começaram no futebol, sempre jogaram, o Paulo foi sempre muito bom jogador já no futebol desde pequeno, e, de repente, com 11 anos, apareceu o tênis na vida deles e os dois, hoje em dia, jogam tênis. Um quer ser profissional e o outro está indo para Tennis College nos Estados Unidos, agora em agosto. Excelente. Luciana, e tu sentes falta de alguma coisa que gostavas de fazer, mas não podes por ser atleta de alta competição? Olha, eu acho que hoje isso é uma pergunta, até um desafio para todos nós, é como lidar com essa situação do corona. Até porque nós tivemos agora recente, estamos no momento vivendo o corona para os cavalos. Nós tivemos um herpes vírus, é um vírus de herpes que eles chamam, que nos fez parar agora 6 semanas de competir. Então, todos esses pequenos desafios, todas essas coisas, nós temos que saber como lidar tudo isso, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso. E tem coisas que estão no nosso poder, tem coisas que não. Então, o importante agora é nós adaptarmos essa fase e tirar a melhor, opção para ter o melhor resultado no futuro. Então, é como lidar com isso, mas graças a Deus nada nos falta, a gente tem o ar para respirar, a gente acorda todo dia, a gente tem os cavalos para nos conectar, a gente tem a natureza. Eu diria que o que poderia faltar para a gente, talvez como atletas, às vezes é um pouco mais de suporte no nosso esporte. Luciana, mas só para enquadrar a pergunta, que também podia ter a ver com o corona, é, por exemplo, eu vou pôr aqui entre aspas, a Luciana gostava de comer um excelente pequeno almoço e não pode por ser atleta de alta competição, era mais nesse âmbito a pergunta, ou seja, fazer coisas que gostasse, mas não pode porque tem que seguir à risca um plano por ser grande atleta. Olha, como eu sempre fui muito disciplinada há muitos anos, eu como um excelente pequeno almoço, eu me alimento muito bem, sempre trabalhei com nutricionistas, então esse é um lado que não faz parte para mim. Adoro viajar, então os cavalos estão sempre me dando a oportunidade de viajar muito. Talvez às vezes nós não temos até tempo, vamos dizer, de fazer coisas, talvez fazer ou nada, que às vezes também é importante. Eu me chamo de workaholic, eu estou sempre trabalhando, sempre fazendo, sempre querendo dar clínicas, ensinar as pessoas, desde mídia social e website. Então, assim, talvez
que poderia faltar um pouco às vezes é tempo. O dia tem poucas horas para tudo que eu gostaria de fazer e todos os sonhos que eu gostaria de realizar. É a única coisa que eu posso falar. Luciana, e agora, isto vai ser visto por pessoas que não estão muito ligadas ao mundo equestre, nem pessoas, ou melhor, e depois vão ver a prova da Luciana nos Jogos Olímpicos. E nós gostávamos de entender como é que se processa uma prova tua, que nos explicasse, por exemplo, como é que foi o teu processo de apuramento e como é que será a prova nos Jogos, para nós percebermos na altura em que a Luciana estiver a competir. Isto é um modo pedagógico que nós gostamos que os atletas nos digam, porque há muita gente que não conhece como é que é uma prova de salto em obstáculos. Para a gente conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos, qual é o objetivo? O que nós temos que fazer como cavaleiros? No caso de mim, que sou uma cavaleira que vou para os Jogos Olímpicos individual e não tenho uma equipe, eu vou ter realmente somente uma prova para ganhar essa medalha. O que eu tive que fazer para chegar nesse dia, para poder competir nesse dia, foi em 2019, onde nós tivemos a classificativa individual na Europa, que vou te dizer foi muito difícil para Portugal. Por quê? Porque em 2019, a minha égua que eu disse Fit for Fun, que estava na época com 15 anos, ela começou um ano não na sua melhor performance e teve um machucado. E me deixou ali, assim, e agora? O que eu faço? Eu tenho Jogos Olímpicos vindo da minha frente, eu tenho que me classificar e a minha égua se machucou. Naquele ano, eu tive que fazer um investimento de comprar 2 cavalos para me classificar para os Jogos Olímpicos. Ou melhor, para classificar Portugal para os Jogos Olímpicos. E esse foi um ano muito duro, porque eu comprei 2 cavalos novos que eu não conhecia e com eles fiz toda a qualificativa durante o ano inteirinho de 2019, começando a partir de abril. E sabe o que aconteceu? Os meus concorrentes já começaram em janeiro e eu comecei em abril, maio, com cavalos novos. Então, eu comecei em desvantagem deles, onde eles já estavam lá em cima com muitos pontos, eu estava talvez em 100, 200 naquela época com esses cavalos. E eu tinha que estar entre os 2 melhores. Só tinham 2 lugares para os individuais no meu grupo. Então, lá de trás, eu tive que fazer essa montagem. Ficaste em segundo lugar no grupo B, não foi? Sim, exatamente isso. Que entrou a Itália como primeiro e Portugal como segundo, que fui eu com o Vertigo, porque os resultados só contam com um cavalo. Então, assim, a classificatória para chegar nos Jogos foi realmente duríssima, que foi o ano, na verdade, de 2019 inteiro. E aí nós teríamos 2020 uma pausa de 3 meses para preparar os Jogos e fazer os Jogos em 2020 em julho. Agora essa pausa de 3 meses foi quase um ano, fazendo outros tipos de concurso, e agora esse ano nós estamos realmente focado, concentrado no plano para Tóquio. Esse que é o objetivo. Mas Luciana, mas a nível da prova em si, quantos obstáculos são? Quanto tempo é que tens para fazer? O que é que te dá, por exemplo? Eu sei, mas eu gostava que tu falasses os erros que possas ter ou não ter. Como é que é a seleção? Se há uma final, depois uma finalíssima, se é só um dia de prova? Explica-nos isso. Excelente. Então, nós temos um dia de prova, que é a final, mas para chegar nesse dia, nós vamos ter um dia antes para classificar para esse dia. O que é uma competição de salto? Ela é uma competição de uma prova, que tem de 12 a 13 a 14 obstáculos, com combinações, que a gente chama de triplos, combinações ou combinações duplas, e temos as dificuldades, que são nas distâncias, como essas linhas são armadas, que é o armador de pista que faz, e temos aproximadamente 70 a 80 segundos para montar esse percurso, onde nós temos que fazer 0 faltas. O que é 0 faltas? É não cometer nenhum erro. E ainda temos que estar dentro do tempo permitido, para não cometer, por exemplo, um ponto de excesso de tempo, onde você passa do tempo que é permitido. Quando você faz 0 nessa primeira passagem, você vai para uma passagem que se chama desempate. No desempate, são menos obstáculos, é um novo percurso com alguns obstáculos que nós já saltamos e alguns novos, onde você tem que também fazer um percurso sem cometer erros, mas nesse caso no tempo mais rápido. Aí dá o vencedor desta prova. Então, é mais ou menos isso. Antigamente, o sistema era diferente. Nós tínhamos 2 passagens e um desempate. Agora eles mudaram, que é uma mudança que eu não achei boa. Luciana, mas o desempate é final, é isso?
É o final, Ou exatamente. seja, e há um número mínimo de qualificados para a final? No primeiro dia vão entrar 75 cavalos, são conjuntos. Deste primeiro dia, somente 30 vão para o segundo dia, e no segundo dia todo mundo iguala de novo. Todo mundo fica com 0 pontos e é como se fosse um novo dia. Luciana, Então você tem que classificar para o segundo dia e no segundo dia é uma nova sorte. Luciana, mas vocês conhecem o percurso. Não, a gente não conhece o percurso. Só no dia é que vai perceber. Ou seja, desculpa, João, eu também tenho aqui uma curiosidade, mas em qualquer prova é assim? Em qualquer prova, você tem a chance de olhar o percurso uma meia hora antes, às vezes 1 hora antes, mas normalmente é só no dia antes que você vê o percurso, você tem que mentalizar, visualizar, imaginar o que você quer fazer com o seu cavalo, o número de galopes que você vai saltar em cada distância, e quando você tiver todo o teu plano na cabeça, você vai, monta o seu cavalo, faz um warm-up, que normalmente é uns 30 minutos, e aí entra na pista. Ou seja, quando toca o sino, é tudo ou nada. Ou seja, o cavalo também só conhece nesse tal warm-up. Não, o cavalo você tem montado sempre, todo dia. Não, o cavalo só conhece a pista nesse tal warm-up. Ele vai conhecer a pista realmente lá dentro, quando ele estiver dentro da pista, porque o warm-up é fora da pista, e você só salta 1 ou 2 obstáculos, como o nome diz, warm-up. Okay. Então, é quando você entra ali no estádio, você tem... É para aquecer, não é? Exatamente, Sim, mas a minha questão era que às vezes podia ser, o warm-up podia ser mesmo na pista. Não. Mas não. Luciana, e só uma curiosidade que às vezes tenho a ver as provas, há sorteio do quem começa em primeiro e começa em último e começa em segundo, ou não? Há sorteio? Sim, há sorteio, sim. No primeiro dia tem um sorteio. Tu gostas de estar nas últimas ou nas primeiras? Eu pergunto isto porque eu, se tivesse a competir, se calhar queria ver os meus competidores primeiro e perceber o percurso, não é? Ou preferes ser logo das primeiras e acabar com aquela pressão, aquela ansiedade da prova? Eu vou te falar sinceramente, eu não tenho muito problema em ser no começo ou no final, porque eu sempre acredito que eu vou ter o melhor número para mim naquele dia. Então, eu deixo um pouco para o universo me colocar onde é importante para mim. Mas vou te dizer uma coisa. Em Londres e no Rio de Janeiro, eu fui 2 vezes número 1. Eu sei. Por isso é que eu estou a perguntar. E número 1 nem sempre é fácil, porque você não tem alguém para olhar na frente de você e ter uma noção se aquilo que você pensou foi um bom plano. Então, é um pouco você tem que arriscar, você tem que confiar, você tem que estar muito confiante que o teu plano é esse, que o teu plano é bom, e ir lá e fazer. Então, número 1, tem essa desvantagem, às vezes, de você realmente ter que fazer o teu melhor naquilo que você acreditou. Ir um bocadinho às escuras, não é? Exatamente. Luciana. Mas também, por um lado, você fez muito bem, agora você pode relaxar. Claro. Luciana, qual é a tua grande virtude? E sendo que simpática, não entra aqui na resposta. Eu acho que a minha grande virtude é de eu fazer aquilo que eu faço, amar de paixão e compartilhar aquilo que eu aprendi com os outros. Eu acho que essa é uma virtude que eu aprendi desde pequena com os meus pais. E em tudo que eu fiz na vida e aprendi, eu sou muito agradecida. Eu quero compartilhar aquilo que eu aprendi através desses masters incríveis na minha vida, que são os cavalos, o apoio da minha família, que me deu a chance de eu estar aqui. E tudo junto, acho que a minha grande virtude é ser uma pessoa muito agradecida e compartilhar aquilo que eu aprendi. E o defeito? E o quê? Defeito. O defeito, vamos dizer que eu sou uma sonhadora e muito perfeccionista. Então, às vezes, ser muito perfeccionista pode até, às vezes, me deixa frustrada de eu querer ter sido melhor e ter feito melhor. Mas é também uma virtude que eu acredito que é importante ter e tem que ser trabalhada. Então, assim, eu te falo, uma das grandes qualidades é esse meu entusiasmo, realmente esse carisma que eu tenho com o público, as pessoas realmente gostam de mim, não importa em que país do mundo eu esteja saltando, eu sempre sinto que o público está ali por mim. Isso é uma coisa incrível. Quando eu entro no estádio de Cascais, lá no concurso, eu sei que o público realmente está do meu lado, standing ovations, quando eu entro em Arre e outros concursos, eu tenho muitos fãs, isso é uma grande virtude, me faz ter muita força. E sei também que às vezes aquele defeito da gente ser perfeccionista, querer dar o nosso melhor naquela hora, às vezes pode até atrapalhar. Mas a gente trabalha isso sempre.
Luciana, indo agora um bocadinho mais para a competição propriamente dita, a nível dos teus grandes momentos, se tivesses que eleger um top 3, e por isso é que eu te dizia um bocadinho que já lá vamos a Rio, a Londres e outras provas que podemos falar um bocadinho, mas se tivesses que eleger um top 3 das melhores provas da Luciana Diniz enquanto cavaleira, quais é que eram as eleitas? Olha, em 1998, há muitos anos atrás, teve um momento muito importante na minha vida, que naquela época tinha o número 1 do mundo, que era o Ludwig Berbal, um alemão, e o maior concurso do mundo, até hoje mais tradicional, que se chama Aachen, na Alemanha. Eu estava saltando esse meu cavalo Dover, e nós ganhamos o grande prêmio de sábado, na frente do número 1 do mundo. Então, esse realmente foi um momento, para mim, espetacular da minha vida, que eu nunca vou esquecer. Foi aí que se calhar percebeste que podias estar no top mundial? Pode ser. Em 98, eu tinha 28 anos, estava começando a minha carreira profissional. Já assim, a gente sempre tem um sonho de ganhar naquele nível, e naquele nível de concurso foi realmente um upgrading, vou dizer, na minha carreira. Tive realmente muitas vitórias em grandes prêmios, mas em 2015, quando eu ganhei o nosso circuito de Fórmula 1, o Global Champions Tour, foi um ano para mim absolutamente de grande importância profissional, porque eu comecei o ano liderando o circuito, depois teve um inglês que passou de mim, eu fiquei em segundo lugar, e se tornou praticamente impossível passar à frente dele. Então, eu tinha mais 3 competições até o final do ano. Dessas 3, eu tinha que ganhar 2 e ficar em top 4 em uma. É na lógica, praticamente, assim, na prática, quase impossível conseguir isso nos últimos 3 concursos. E eu estava muito determinada aquele ano, eu tinha muita confiança em mim, nos meus cavalos, realmente estava com um time maravilhoso atrás de mim. E dessas 3 competições, eu ganhei 2 e fiquei em segundo em uma. Então, foi um ano para mostrar que acredite naquilo que você faça. E foi quando eu desenvolvi a minha metodologia, que é o Butterfly Method. Eu usei ela para conseguir o meu sucesso. Então, eu tive certeza que aquilo que eu criei, que eu poderia um dia passar para frente, teria sucesso. Então, eu te falo que esse foi um dos grandes momentos da minha vida. Para dizer mais um terceiro, é difícil, porque eu teria muitos para te dizer, mas ter ficado 3 vezes segundo lugar em Grand Slam foi maravilhoso, mas foi doloroso, porque eu perdi um bônus enorme. Por outro lado, tenho que agradecer de eu ficar 3 vezes segundo lugar em Grand Slam. Em seguida, foi realmente uma das coisas incríveis que eu tive. Para as pessoas perceberem, Luciana, tu, creio que aos 23 anos, foste logo a primeira vez aos Jogos Equestres Mundiais, certo? Sim, em Den Haag, foi em 1994. E foste à prova individual e por equipas, que tu ainda tinhas a equipa, certo? Sim, tinha a equipe do Brasil. E depois, em 2004, tu tens a tua primeira participação em Jogos Olímpicos, ainda pelo Brasil, onde conquistas o 9º lugar por equipas. O teu cavalo que era o Mariachi, é isso? Exatamente isso que eu falei antes. Eu cheguei em 2004 em top forma, motivada. Eu falei, essa Olimpíadas tem tudo para ser incrível, maravilhosa. Nós estamos aqui para ganhar uma medalha de time. E o que aconteceu? Cheguei lá, tudo deu errado, meu cavalo ficou doente. Foi uma coisa assim que nunca, jamais esperada. Então, tive que adaptar uma nova realidade, mas minha família estava lá, me apoiou e deu tudo certo. Mas também foi uma aprendizagem para ti, porque tu, nos Jogos Olímpicos, já em Londres, já como portuguesa, a representar Portugal, foste 17ª na prova individual. Mas essa prova teve eu lembro-me na altura de a ver, e porque tu na parte final tens aquele saltou o teu pé do estribo, certo? E isso é uma coisa que, para as pessoas que estão um bocadinho ou veem as provas, é algo estranho de acontecer ou não? Isso é muito interessante, que é o que você falou. As pessoas que não sabem, não conhecem o esporte, nem devem ter percebido que a Luciana perdeu o estribo e nem devem pensar o que é um estribo, qual é a função do estribo ali na sela do cavalo, que, na verdade, nos faz ficar conectados e se tornar um com o cavalo. Então, realmente, em 2012, em Londres, eu vinha no final, na última linha, e um pensamento veio na minha cabeça: nós estamos ainda com 0 e temos chance. A hora que esse pensamento veio na minha cabeça, eu perdi o estribo. É incrível, por isso que eu falo, você tem que estar tão forte mentalmente e não deixar que nada externo te atrapalhe.
Porque qualquer pensamento naquele momento, naquele que eu digo momento errado, pode te tirar do foco. E me tirou do foco, eu perdi o estribo, fiz a falta. Então, realmente foi um momento onde eu digo, cada derrota é uma vitória, porque onde a gente pode aprender. Acabaste por derrubar 2 dos últimos 3 obstáculos. Exatamente, exatamente. Eu perdi na curva e derrubei os últimos 2 obstáculos dos últimos 3, me tirando qualquer chance de estar numa medalha, onde eu antes estava com chance, porque eu tinha feito 0 na primeira passagem, com 1 ponto por excesso, e poderia, com 0 pontos, estar no pódio. Foi uma dolorida perda de estribo. Luciana, e depois, 4 anos mais tarde, tu tens um percurso, acabas em nona, não é? E ficas ali a um lugar do diploma olímpico, aquilo que muitas vezes as pessoas pensam que não é importante, mas para um atleta de alta competição, um diploma olímpico pode ser muito importante, por muito que muitas vezes até a medalha seja o grande objetivo, e acredito que para a Luciana seja, já vamos a isso. Mas tu, nessa prova, tu tens ali um toque no último. Pronto. E o que é que tu pensaste na altura? Porque tu ficaste ali, para as pessoas perceberem, esse pequeno toque podia te ter dado uma medalha, certo? Exatamente. Eu vou dizer que já começou em 2012, em Londres, quando eu perdi o estribo. Eu mudei o meu estribo para um estribo que se chama magnético, onde a minha bota cola no estribo para mim não ter chance mais de perder o estribo. Então, não tinha mais desculpa no Rio, eu perdi o estribo e fiz a falta. Então, esse ponto já estava resolvido. Mas o que aconteceu, como eu falei, tudo vem na cabeça, e é por isso que nós temos que estar sempre muito forte. E eu realmente tinha o meu mental trainer no Rio, eu achei que eu estava realmente muito bem, forte, Rio de Janeiro, meu país, dentro de mim, saltando por Portugal, um público todo do meu lado, a pressão era grande, era tudo lá, eu queria realmente dar o meu melhor, ser perfeita e levar aquela medalha. E eu cheguei no Rio de Janeiro como uma das favoritas, porque como eu disse, a Mega Fit for Fun era excepcional, nós tínhamos feito um ano incrível, ganhado o Grande Prêmio de Roterdã, coisas assim que deixou a gente bem positiva para chegar lá. E vou dizer de novo, quando eu virei para a última linha, os 3 últimos saltos, aquela lembrança me veio na cabeça. Temos que trabalhar. E é isso que eu vou trabalhar agora para Tóquio. Eu estou trabalhando o último obstáculo. Porque, na lógica, 17º, 9º, agora é primeiro. Exato. Isso é um bocadinho, já lá vamos, é um bocadinho por aí. Mas, Luciana, e quando tu concretizaste o objetivo de Tóquio, ficaste muito aliviada, certo? Por causa dessa questão toda, por causa da questão da mudança de cavalo, a questão dos teus concorrentes estarem com uma preparação maior, foi um alívio para ti, certo? Foi realmente um alívio ter conseguido esse lugar, porque era uma coisa que você teria dito para mim, Luciana, é impossível. Como várias pessoas me disseram, é impossível. Você sair lá de trás com um cavalo novo, depois até conhecer o cavalo, chegar no circuito top internacional e conseguir fazer os pontos necessários para chegar lá, realmente foi puxado, mas por eu ter conseguido também me deu aquela força de novo e confiança de novo, yes, you can do it, e você pode fazer nas Olimpíadas também. Luciana, e já agora tu também falaste um bocadinho nisso, que eu vi numa pequena entrevista que deste, a pandemia para ti, entre aspas, no sentido desportivo, foi um alívio, no sentido em que tiveste mais tempo de preparação com o teu cavalo para chegar, se calhar, a Tóquio em melhor forma, certo? Sim e não. Porque sim para o Vertigo e não para a Fit for Fun. Porque se as Olimpíadas fossem o ano passado, a Fit for Fun teria uma chance de ter ido. E ela é um cavalo que ela é de outro nível. Ela realmente é excepcional, ela é fora do comum. E esse novo sistema, que agora as Olimpíadas se tornou, pelo menos para o nosso esporte, somente com uma passagem e um desempate, para ela teria sido muito melhor do que como foi no Rio. Para ela chegar na final, ela teve que saltar 3 grandes percursos antes de chegar na final. Então tem as vantagens e as vantagens. Para o Vertigo foi excelente. Luciana, só uma pequena perguntinha. Eu sei que as pessoas por fora perguntam isto de certeza absoluta e eu tenho que fazer esta questão. Se tivesses que dar uma percentagem de sucesso na tua prova, ou seja, 50% para a Luciana, 50% para o cavalo, ou 60% para o cavalo, 40% para a Luciana, quanto é que tu davas? Eu dava para os 2, porque eu vou te falar, é tudo junto naquele momento. O cavalo tem que estar em boa forma, você tem que estar em boa forma, a sorte tem que estar no seu lado. Eu diria até que eu dividiria em 3. O universo também está nisso. Então, eu acho que todos nós temos que estar naquele momento no nosso melhor. Só que isso são anos de trabalho. Os astros precisam estar alinhados, não é?
Exatamente. E eu acho que esse ano eu tenho uma vantagem muito grande, que é o que eu falei. Eu usei o meu método para me aprimorar. Eu acho que o meu método e todas as coisas que eu aprendi vão me ajudar agora em Tóquio, porque eu estou colocando eles em prática no meu dia a dia. Então, a gente tem uma maturidade maior, a gente está sempre aprendendo, então temos que ver sempre o lado positivo de todas as coisas. Luciana, tu isto é uma pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados, tu tens algum apoio para praticar esta modalidade? Ou seja, tens, por exemplo, tens patrocinadores? Olha, nós temos um apoio do Comitê Olímpico Português, que é um apoio muito pequeno se você for comparar aos custos do nosso esporte, mas, por um lado, nós temos que dar graças a Deus que a gente tem um apoio, então nós temos que ver sempre os dois lados. O nosso esporte é um esporte caro. Nós temos no nosso esporte poucos patrocinadores, isso é uma coisa que, se você me perguntar hoje em dia, como você perguntou antes, o que falta, na verdade, na minha vida é ter mais patrocinadores e partners. Sim, porque eu já fui número 4 do mundo, fui anos top 10 e não tem patrocinadores no nosso esporte. Pois. Não é como o tênis, golfe, que tem um mundo de pessoas patrocinando. Mas, por exemplo, Então, Luciana, nem na Alemanha consegues isso? é muito difícil porque o nosso esporte tem proprietários de cavalos. Então, Ok. normalmente, o proprietário do cavalo acaba sendo o seu patrocinador, a pessoa que compra o cavalo, que paga os custos do cavalo. Então, é diferente de ter um patrocinador. Eu contaria nos dedos hoje pessoas que têm bons patrocinadores no nosso esporte, que é o que falta, porque nós dois somos atletas, o cavalo e o cavaleiro. Então, tem talvez pequenas parcerias que dão material em troca de publicidade ou coisas assim, mas falta realmente o que você tem em grandes esportes, desde tênis, golfe, basquete, Fórmula 1, ou realmente o patrocinador para o cavaleiro e para o cavalo. Luciana, mas por exemplo, um partner, como tu dizias, ou seja, uma clínica, por exemplo, de recuperação, uma de fisioterapia, um ginásio ou um personal trainer, isso é tudo à tua custa ou tens aí alguma ajuda, algum... Como ele disse, nós temos um pequeno apoio do Comitê Olímpico Português, mas que realmente não paga esses custos. Então, Pois. todos esses custos são nossos. Para te dar um exemplo, eu estou começando agora, exatamente esse fim de semana, o meu novo projeto que se chama My Road to Tokyo, onde eu vou inspirar as pessoas com os meus treinos que eu vou fazer em preparativo agora para as Olimpíadas de Tóquio. E é claro que eu gostaria de ter parceiros comigo, pessoas vindo comigo, porque eu vou viajar o mundo para fazer essa preparação. Nós vamos para concursos na França, na Holanda, na Alemanha, aqui em Portugal. Então, seria muito bacana se a gente pudesse ter esse apoio maior ao nosso lado, que nos desse mais oportunidades. Isso é uma pena no nosso esporte, mas eu estou lá e a gente está fazendo as coisas para tentar mudar isso e a imagem do nosso esporte, que é um esporte de elite, e que acaba tendo, na verdade, às vezes, poucos patrocinadores. E, Luciana, tu tens no mundo equestre, tens algum ídolo ou alguma uma grande referência? No mundo equestre, não, mas eu tive sempre um grande ídolo que foi o Roger Federer, e continua sendo um grande ídolo. Até no meu livro, Fit for Gold, que eu escrevi depois do Rio, onde eu fui pronta para ganhar o Fit for Gold, né? Eu estava fit para o Gold e não ganhei. Tem uma foto dele comigo ali, porque ele é uma pessoa que me inspira realmente muito no talento que ele tem, como que ele joga o tênis. Até agora, com 36 anos, continua jogando, 38 que ele tem hoje. Eu sempre tive meus cavalos sempre muito comigo, duraram muito tempo no esporte, como eu falei, Dover saltou até 18 anos, meu outro cavalo importante, Winning Mood, também até 18 anos, Egos como Fit for Fun, 15, 16 anos, eu sempre tive cavalos muito tempo comigo no esporte. Então, realmente, o Roger Federer, para mim, é uma pessoa muito... é um ídolo, vou dizer. Portanto, já abriste, desculpa, João, já abriu aqui caminho para uma possível presença em Paris. Com certeza. Luciana, por falar em Paris, Luciana, agora pegando só primeiro em Tóquio, já lá vamos a Paris. Tu tens 4 participações olímpicas, certo, neste momento? Sim, eu fiz a Brasil, Atenas, pelo Brasil como cavaleira, Hong Kong, treinadora da Argentina, e Londres e Rio como cavaleira por Portugal. Tóquio será a tua última participação e quais os teus objetivos reais para Tóquio? É a mesma medalha?
Eu sempre pensei que Tóquio seria a minha última participação, porque eu já estava pensando no meu pós-carreira, com a minha academia, com a minha toda a parte que eu estou fazendo agora digital. Mas eu tenho um grande sonho, que é participar de umas Olimpíadas com meu filho. Então, nós vamos ter que ir até Paris ainda, nessa jornada, e espero que a gente possa um dia fazer umas Olimpíadas juntos. Ele pelo tênis e eu com cavaleira. E o meu grande sonho ainda é ter uma medalha olímpica. Então, eu vou dar o meu melhor, trabalhar tudo que eu puder, trabalhar esse ano para naqueles 80 segundos nós podemos dar o nosso melhor e trazer a medalha para Portugal. João, Sabes, um Luciano? sonho Exato. é ter o... Epá, isto é É incrível. incrível, é incrível. Olha, naquele meu sonho de querer ir a Paris, Vais ver a Luciana e o filho, João. espero bem ver a Luciana e o filho porque é uma coisa espetacular. Luciana, eu pergunto isto porque eu lembro-me que em Londres, 2012, de uma história de um japonês que tinha 72 anos e estava a participar numa prova. Em termos de cavaleiros, é normal irem até aos 60 anos, por exemplo? No salto, não, mas a pessoa que ganhou as Olimpíadas do Rio, ela tinha 59 anos. Foi incrível, foi o Nick Skelton. É uma coisa assim muito fora do comum, mas é possível. Então, assim, que eu te falei, no nosso esporte tudo é possível. Sim. Força, Sérgio. Muito bem. Luciana, tu, no meio dessa azáfama toda que é a tua vida, o teu dia-a-dia também, o que é que tu gostas de fazer nos tempos livres? O que é que tens algum hobby? Eu gosto de escrever. Esse é o meu grande hobby que eu gosto de fazer, escrever aquilo que eu aprendo e poder compartilhar com os outros. Eu já tenho 2 livros escritos, que é o Fit for Gold e o Jump for Your Dreams, e já estou escrevendo muitos outros também. É o meu hobby. Adoro escutar música, sentar, tomar um sol, mas realmente é um grande hobby meu escrever. Luciana, e em rumo a Tóquio, quais são as tuas próximas provas? Onde é que nós podemos te ver a competir até lá? Bom, essa é uma grande pergunta, porque hoje mesmo foi cancelado o concurso de Saint-Tropez, que seria o meu concurso preparativo do Grand Slam na última semana, agora de abril, no dia 25 de abril. Então, hoje eu fiquei sabendo que o concurso de Saint-Tropez foi cancelado e que nós não vamos ter nenhum concurso para preparar o Grand Slam, vamos ter que saltar direto o Grand Slam. Quer dizer, eu estou na mesma posição que os outros cavaleiros, porque com o vírus dos cavalos, muitos concursos foram cancelados. Então, eu acho que vocês vão me ver na Holanda, em Hertogenbosch, que é o meu próximo concurso, Grand Slam, final de abril. Depois eu devo ir saltar em Saint-Tropez. Vamos esperar a parte de convites, porque você tem que ser aceita nos concursos. Vamos dizer que em junho eu tenho Rotterdam e talvez mais um outro concurso, Rotterdam na Holanda. E julho, saltar um concurso pequeno como preparatório antes de ir para Tóquio. Então, mais ou menos uns 5, 6 concursos agora antes de ir para Tóquio, em vários países diferentes. Oh, Luciana, e a adaptação tua e do teu cavalo, que ainda não sabemos qual, ainda vai haver se calhar uma surpresa até a última da hora, a Tóquio, à temperatura de Tóquio, como é que tu fazes isso? Isso eu já conversei muito com o meu veterinário. Nós passamos também esse tempo aqui agora, em Portugal, onde tem uma temperatura mais úmida. Então, o cavalo tem alguma chance também já de se adaptar. E ele disse que nós vamos ter que chegar lá, que é normalmente no dia 25, nossos cavalos vão voar para lá. Quanto mais tarde voar, quanto mais tarde chegar lá, melhor para os cavalos, nesse caso, para às vezes nem ter muito tempo de adaptação e já fazer a competição. Então, eu estou seguindo um pouco o que o meu veterinário vai me aconselhando e nós vamos montar um bom programa para o cavalo. Vamos aprender com os experts nesse caso. Espetáculo. Muito bem. João, estamos então a chegar aqui ao final da nossa conversa, sem antes... Não pode faltar a surpresa final. Luciana, então a surpresa é esta. Nós temos 5 perguntas para te fazer sobre os Jogos Olímpicos, Portugal e a tua prova, e no qual vamos ver as tuas respostas e depois nós estamos aqui a fazer estas perguntas a todos os nossos convidados para perceber o seu grau de envolvimento em tudo, em termos de Portugal, a tua modalidade e Jogos Olímpicos. A primeira pergunta é esta, Luciana. Quantos cavaleiros portugueses estão apurados neste momento para os Jogos Olímpicos 2021 em Tóquio? Agora você me pegou. Não sei, porque tem
tem um critério que você tem que estar classificado com números de pontos, não sei quantos cavaleiros tem. Neste momento, Luciana, estão 4, ou seja, a Luciana nos obstáculos e uma equipa entre a Maria Caetano, o Rodrigo Torres, o João Miguel Torrão e o Duarte Nogueira, que vão 3 participar nos Jogos Olímpicos, mas já estão qualificados para a prova em Tóquio. Ou seja, a tua pergunta eu tinha entendido errado. Eu tinha pensado quantos cavaleiros têm o índice para poder ir para os Jogos Olímpicos não, era na o modalidade número. de salto. Sim, então sou eu como individual e mais 3 cavaleiros no ensino. Sim, 4, verdade. Desculpa. Ok, sem problema. Luciana, quantas medalhas conquistou o hipismo português até hoje em Jogos Olímpicos? Eu acho que no nosso esporte ele tem uma medalha por equipe. Em 1924, não tenho certeza. Nós temos 3 medalhas ao longo de 3 Olimpíadas. 3 medalhas de bronze. Uma, como disseste bem, em Paris, 1924. António Borges de Almeida, Hélder Martins, Luís Menezes e José Albuquerque no Prémio das Nações, chamado na altura assim. Sim. Depois, em Berlim, 1936, Domingos Coutinho, José Beltrão, Luís Mena da Silva, também no Prémio das Nações e medalha de bronze. E também medalha de bronze em Londres, 1948, Fernando Paes, Francisco Júnior e Luís Mena da Silva, também no Prémio das Nações. O hipismo, para se perceber, é a terceira modalidade em termos de medalhas em Portugal nos Jogos Olímpicos, atrás do atletismo e da vela. Perceber a importância também desta modalidade em termos de Portugal e Jogos Olímpicos. Agora colocou mais pressão ainda em mim. Tem que ser. Fazer uma medalha para o país. Legal, Luciana, lembras-te em que Jogos Olímpicos foi a estreia do hipismo? Não. Paris 1900. E para se perceber bem o hipismo, Estados Unidos e Alemanha são 2 dos grandes países, mais a Alemanha com mais medalhas de ouro, mas também os Estados Unidos têm o mesmo número de medalhas, 52 no total do hipismo em Jogos Olímpicos. A Suécia está logo a seguir com 43 e a França com 37. São grandes países em termos de medalheiro no hipismo, mas o hipismo está desde a edição de Paris 1900. Imagine só a longevidade desta modalidade em Jogos Olímpicos. E se eu te perguntar a 4ª pergunta, quem é o atleta mais medalhado de sempre no hipismo em Jogos Olímpicos? Acho que foi o Ludger Berbaum. Há 2 medalhados, a alemã Isabel Wörth, no ensino, claro. Com 6 ouros e 4 pratas entre 1992 e 2008. E o alemão René Kleimk, penso que é assim que se chama, o meu alemão não é o meu forte, com 8 medalhas, 6 de ouro e 2 de bronze entre 1964 e 1988. Ou seja, 24 anos de jogo, entre 6 participações em Jogos Olímpicos. Lá está a Alemanha como um grande país e com 2 monstros destes no número de medalhas em Jogos Olímpicos. E a última, que esta eu sei que tu não vais falhar, qual é o pódio olímpico na tua prova? Qual foi o pódio olímpico na tua prova no Rio em 2016? O pódio olímpico foi 9º lugar? Não, o pódio, o primeiro, o segundo e o terceiro. Quem é que foram os 3 primeiros? Nós tivemos o Nick Skelton, Peter Fricson e o Eric Lamaze. Exatamente. Muito bem, Perfeito. Luciana. Era uma pequena brincadeira. Mas era eu que gostaria de estar lá. E esperemos nós daqui a uns meses estar a anunciar o pódio olímpico de Tóquio 2021 com a Luciana Diniz e Portugal lá em cima. Se Deus quiser. Muito bem. Luciana, estamos a chegar então aqui ao final da nossa conversa. Quero aproveitar para se despedir, deixar alguma mensagem para quem nos vai ouvir? Olha, acho que a maior mensagem que eu tenho para vocês hoje é a gente acordar todo dia agradecido e dar o nosso melhor e fazer aquilo que a gente ama e compartilhar aquilo que a gente aprendeu com as pessoas que a gente ama, com os outros e estar sempre crescendo. Esse é o nosso maior objetivo, ter um propósito de vida. Muito bem. João, chegamos ao final então de mais uma grande conversa. Luciana, além de uma grande campeã, de uma grande atleta, é uma grande comunicadora. Exatamente. Que boa energia tivemos aqui nesta conversa, João. Olha, foi uma aula de equitação, foi uma aula de hipismo, foi uma aula do mundo equestre para as pessoas perceberem e entenderem mais da modalidade onde a Luciana é uma grande campeã, uma modalidade que deu tanto a Portugal e dará no futuro.
e agradecer à Luciana por esta aula fantástica, esta conversa maravilhosa, onde aprendemos muito e onde esperemos daqui a uns meses estar a felicitar a Luciana por uma grande conquista e vamos estar a torcer pela Luciana e por Portugal para os grandes Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Muito bem. Eu que agradeço vocês dois de estar aqui com vocês por esse momento especial e que possa tocar o coração de muitas pessoas e junto com a gente estaremos lá em Tóquio. Juntos somos mais fortes. Exatamente. Grande mensagem para terminarmos. Juntos somos mais fortes. Luciano, nosso muito obrigado. Excelente a nossa conversa. Foi muito amável mesmo por estar aqui uma horinha à conversa connosco. É sempre de frisar isso. São atletas que estão em preparação e tiram uma hora do seu dia para estar aqui à conversa connosco. João Nuno, meu amigo, um grande abraço. Continuamos aí na luta, do lado certo. A todos que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Lembrar-vos então que para a semana teremos mais um convidado, na próxima semana, e continuamos aqui a trazer e a divulgar todos os atletas que estarão presentes então em Tóquio. Um abraço, viva Portugal! Viva Portugal e viva o desporto! Tchau, é isso aí.